Olá e boas-vindas a mais um Mergulho Profundo. Hoje a nossa exploração foca num tema que, atinge praticamente todo mundo em algum momento da vida, né? Com certeza. Olá, é ótimo estar aqui para essa nossa análise de hoje. A gente vai falar sobre a nossa relação diária com a comida, aquela busca incessante pelo emagrecimento e principalmente a construção de uma saúde que realmente dure a longo prazo, sabe? Exato. E a base do nosso material hoje é um compilado, um material incrivelmente detalhado de anotações nutricionais de uma especialista chamada Yankee. E a abrangência do que a gente tem em mãos é impressionante. Nossa, muito. A gente vai passar por coisas como os perigos bizarros das dietas extremas. Vamos também mergulhar na psicologia por trás daquelas escolhas alimentares que a gente faz meio que no piloto automático. Sim, até explorando a saúde muscular na terceira idade, que é um ponto super negligenciado. Mas olha só, a grande missão dessa nossa conversa, o foco absoluto e inegociável de hoje é destilar a verdade sobre o emagrecimento sustentável. Isso mesmo. E a gente vai fazer isso desmistificando de uma vez por todas os 5 maiores mitos sobre os carboidratos. Aquelas lendas urbanas que aterrorizam qualquer pessoa que tenta ter uma vida um pouco mais saudável, né? Pois é um tema urgente, porque vivemos numa era de uma sobrecarga de informações absurda, sabe? Onde modismos bem perigosos ganham uma atração assustadora nas redes sociais da noite pro dia. Verdade. É vídeo novo toda hora mandando cortar isso ou aquilo. E o que torna essa nossa análise tão valiosa é justamente o tom calmo e puramente analítico que esses dados trazem. O grande porquê de tudo isso é entender a biologia humana na sua essência. Entender como a máquina funciona, né? Exato. A chave é parar de travar uma guerra diária contra o funcionamento do corpo e começar a trabalhar a favor dele. Porque quando a biologia básica é compreendida, as escolhas no prato deixam de ser um sacrifício punitivo. E passam a seguir uma lógica muito clara. E por falar em travar uma guerra contra o corpo, vamos começar pelo lado mais sombrio de toda essa cultura dietética. O lado dos extremismos. Sim, eu fiquei chocado lendo o material. É até assustador listar as loucuras que o ser humano inventa para tentar perder peso em tempo recorde. É verdade. A nossa pesquisa menciona coisas como o jejum absoluto, uma prática extrema que eles chamam de Bigang, onde a ingestão de comida simplesmente para por dias a fio. Uma loucura biológica. Ou então a substituição de refeições inteiras, tipo café, almoço e jantar, só por shakes em pó. Sem falar nos pacotes de emagrecimento chineses, os famosos Shou-Shou-Bao. Que são aplicados direto no corpo. Isso, aplicados no corpo na esperança mágica de derreter gordura. E, claro, as dietas cetogênicas levadas ao extremo absoluto. É uma verdadeira maratona de privações. O problema central aí, a falha estrutural de todas essas abordagens muito restritivas, é que elas ignoram um mecanismo de sobrevivência que levou milhões de anos para ser aperfeiçoado no nosso corpo. O material traz uma analogia muito boa para isso, não traz? Traz sim, a analogia do salário no fim do mês. Ela ilustra isso perfeitamente. Vamos pensar na ingestão calórica diária como um salário financeiro. Tá. Se esse salário é cortado pela metade de uma hora para outra, qual é a reação natural de qualquer família? Bom, a primeira coisa é cortar gastos supérfluos. Apagar as luzes, não gastar com nada que não seja essencial. Exatamente. Entrar em modo de economia máxima e o corpo humano opera com a exata mesma lógica financeira. Diante de uma restrição calórica muito severa, o metabolismo desacelera violentamente. Ele trava tudo. Ele trava. O gasto de energia despenca porque o cérebro não sabe que existe um projeto verão em andamento. Ele interpreta a falta de comida como um período de fome crônica. Ele acha que a pessoa corre risco de morte. Nossa, e os efeitos colaterais dessa economia de energia biológica são bem pesados, pelo que vi aqui. Não se trata só de sentir o estômago roncar, né? Não, de forma alguma. Os danos são reais. Por exemplo, no caso dos shakes que substituem as refeições. O uso exclusivo a longo prazo derruba a imunidade e derrete a massa muscular da pessoa. E tem os ingredientes ocultos, né? Pois é, pior ainda. Muitos desses produtos industrializados contêm hormônios ocultos que acabam causando queda severa de cabelo
e bagunçando completamente o ciclo menstrual. É um preço alto demais, e quando a gente olha para a dieta cetogênica severa, a coisa também é grave. Basicamente, ela zera os carboidratos. E vale lembrar que ela foi originalmente desenvolvida na medicina para tratar a epilepsia infantil grave. Não é uma brincadeira estética. Não mesmo. Ela sobrecarrega o fígado e os rins por causa do volume real de gordura e proteína que precisa ser processado. E, além de tudo, gera flutuações de humor, sintomas depressivos e uma ansiedade por carboidratos que beira o desespero. Fica todo mundo irritado, né? Mas olha, essa menção à dieta cetogênica nos coloca de frente com um pilar central desse nosso mergulho profundo de hoje. O tão temido carboidrato. Exato. Porque a base da cetogênica e o motor de quase toda a indústria do emagrecimento rápido hoje é a demonização implacável de um macronutriente específico. O carboidrato foi transformado no grande supervilão da nutrição moderna. O grande culpado de tudo. Então vamos acender a luz e olhar para esse vilão bem de perto. Porque a confusão em torno disso afeta a vida de muita gente. Chegou o momento de focar na desmistificação dos 5 grandes mitos sobre os carboidratos. Vamos lá, é a parte mais reveladora do material. Começando com aquele que talvez seja o mais repetido de todos. O mito número 1. Sem cortar o carboidrato é impossível emagrecer. Muita gente acredita fielmente que a balança só se move se o pão desaparecer da despensa. A realidade biológica conta uma história bem diferente, felizmente. Dietas que reduzem a gordura saturada, mas mantêm uma presença forte de carboidratos saudáveis, como frutas, legumes e grãos integrais, funcionam há décadas e possuem um respaldo científico bem robusto. Mas de onde vem o encanto da low carb, então? Vem de uma ilusão de curto prazo muito poderosa. Sabe aquela perda de peso vertiginosa nos primeiros dias, que gera tanta empolgação? Aquilo é quase que inteiramente perda de água. Só água. Só água. Os carboidratos são armazenados no corpo junto com moléculas de água. Quando o estoque de carboidrato cai a zero, a água é drenada e a balança despenca. Mas o tecido adiposo, a gordura real lá nos pneuzinhos, continua lá. Nossa. E aí quando a pessoa volta a comer normal? Assim que a pessoa come uma maçã ou um prato de arroz, a água retorna e o peso sobe novamente. E isso gera uma frustração gigantesca. Caramba. E essa ilusão da balança nos puxa para um outro erro colossal de raciocínio, que é o mito número 2. Todo carboidrato é igual e, portanto, todos devem ser evitados. Esse mito é perigoso. É quase cômico pensar que, nutricionalmente falando, as pessoas colocam um pacote de açúcar refinado e uma tigela de lentilhas ou de feijão fumegante exatamente na mesma categoria de perigo. Colocar açúcar branco e feijão na mesma caixa é um erro de categorização absurdo. A palavra carboidrato é apenas um termo guarda-chuva para uma família gigantesca e super complexa de compostos. Uma família enorme mesmo. Sim, e temos dados impressionantes mostrando que, historicamente, os carboidratos respondem por 50% a 60% de toda a energia ingerida pela humanidade ao longo da evolução. Tentar erradicar a principal fonte de energia da nossa espécie é simplesmente insustentável. A diferença está na estrutura deles, não é? Crucialmente na estrutura. Um açúcar refinado entra na corrente sanguínea como uma enxurrada. Causa picos gigantes de insulina e quedas bruscas de energia logo em seguida. A pessoa fica cansada rápido. Já um carboidrato complexo, como a aveia, é como uma lenha de queima lenta. Uma queima lenta. Isso. Ele libera energia gradualmente, mantendo o cérebro focado e os músculos abastecidos ao longo de horas, sem causar esses estragos metabólicos. Sensacional. E essa ideia da queima lenta destrói completamente o mito número 3, que é muito ouvido em clínicas de estética e academias. O mito de que carboidrato não dá saciedade. Ele só abre o apetite e faz comer mais. É a famosa lenda de que um prato de macarrão dá fome 2 horas depois. Exato. Como se não enchesse a barriga. Essa é uma meia-verdade que se tornou uma mentira perigosa. O prato de macarrão branco refinado pode até gerar fome rápida. Mas os carboidratos, no seu estado natural e integral, vêm embalados em um componente mágico chamado fibra. E a fibra muda todo o jogo da digestão.
Ela é o grande truque. Totalmente. Refeições que tentam saciar a fome apenas com gordura possuem uma densidade calórica imensa, mas um volume físico muito pequeno no prato. Já os vegetais, tubérculos e cereais integrais preenchem fisicamente o espaço do estômago. O estômago estica mesmo. E estica. As fibras criam uma espécie de gel no trato digestivo que retarda o esvaziamento gástrico. A mecânica de como o corpo lida com isso é genial. O estômago, esticado pelas fibras, envia sinais mecânicos ao cérebro confirmando que há fartura, proporcionando uma saciedade profunda e muito duradoura. Maravilha! E aí a gente chega à promessa de ouro de tantas capas de revista, que é o mito número 4. Reduzir o carboidrato ao máximo força o corpo a queimar mais gordura. A ilusão da torneira mágica. Pois é. A ideia de que fechar a torneira do carboidrato abre magicamente a torneira da queima de gordura localizada. A biologia do gasto energético simplesmente não funciona com esses interruptores mágicos. O corpo humano é pragmático. Ele sempre vai priorizar a queima do carboidrato porque é a rota bioquímica mais barata e mais rápida para obter energia. Faz sentido. A via mais fácil. Exato. Mas a quebra da gordura armazenada, aquela gordurinha incômoda, depende única e exclusivamente do balanço energético final, o famoso déficit calórico. Que é a regra de ouro. A regra imutável. Se o gasto de energia ao longo do dia for maior do que a ingestão, o corpo vai acessar as reservas de gordura de qualquer jeito. Isso acontece independentemente de a energia ingerida ter vindo de um pão integral no café da manhã ou de um abacate no lanche da tarde. O corte isolado de um nutriente não burla as leis da termodinâmica. A matemática sempre vence no final. Bom, para fechar esse nosso foco central nos mitos, a gente precisa falar do mito número 5, o pesadelo de quem frequenta a musculação. Antes e depois do treino, a única coisa que importa é consumir proteína. O famoso frango com batata doce, mas só o frango no caso desse mito. Sim. Existe essa lenda de que o músculo é construído única e exclusivamente à base de frango ou whey protein e que o carboidrato só atrapalha a definição muscular. Para desmistificar isso, podemos usar uma analogia bem simples. Pensemos no glicogênio muscular, que é a forma como o corpo estoca carboidrato lá no músculo, como o dinheiro em espécie na nossa carteira. E a gordura corporal seria o dinheiro preso numa conta poupança no banco. Perfeito. Dinheiro na mão versus dinheiro guardado. Isso. Durante um treino intenso, levantando pesos pesados ou dando um tiro na esteira, o corpo precisa de energia imediata. Ele precisa do dinheiro na mão para pagar aquela conta na hora. Sem carboidratos na dieta, a carteira está vazia. E aí a pessoa fica sem força. Falta fôlego, a força cai vertiginosamente e o treino rende muito menos. A proteína fornece os tijolos para construir e reparar a fibra muscular, é verdade. Mas são os carboidratos consumidos no pré e no pós-treino que pagam os operários e fornecem a energia explosiva necessária para que o exercício realmente gere resultados reais. Surge uma dúvida muito natural. Qual? Por que o ganho de peso acontece de forma tão silenciosa e frequente nas nossas vidas, especialmente em épocas de festas ou em encontros sociais? Essa é uma ótima pergunta. A nossa exploração traz uma virada fascinante aqui, saindo da digestão pura e biológica e entrando nos labirintos da psicologia alimentar. É uma mudança de perspectiva muito essencial, porque saber o que comer resolve apenas uma parte do problema. A grande dificuldade diária da maioria de nós é entender como a mente reage aos estímulos do ambiente ao nosso redor. O ambiente dita muita coisa, né? Tudo. O cérebro humano é facilmente enganado por sinais visuais e sociais de abundância. Ele ainda tem aquele software da época das cavernas rodando. E os truques detalhados do material para hackear essa nossa própria mente são incríveis e muito fáceis de aplicar no dia a dia. O primeiro deles é uma ilusão de ótica clássica. O tamanho do prato. Sim, trocar a louça de casa. Usar pratos menores e copos mais estreitos e altos. Isso engana o centro de saciedade do cérebro. A lógica é visual. O cérebro avalia a quantidade de comida não pelo peso na balança em gramas, mas pela proporção de espaço que a comida ocupa ali na frente dele. É pura percepção visual. Um prato menor transbordando de comida grita fartura para o cérebro muito antes da primeira garfada.
É genial. Outro fenômeno psicológico muito forte que a pesquisa aponta é a armadilha do buffet. Ela ilustra perfeitamente como os nossos instintos primitivos operam. Ah, o perigo de ir num restaurante por quilo. Exatamente. Diante de uma mesa com 15 opções de pratos, texturas, cores e sabores diferentes, o nosso instinto de sobrevivência desperta com força total. Na natureza selvagem, encontrar variedade significava uma chance muito rara de obter diferentes micronutrientes para sobreviver. E o cérebro quer estocar tudo. Tudo. Então, diante de um buffet, o cérebro simplesmente desliga os sinais de saciedade normais e nos incentiva a provar um pouco de cada coisa, para garantir. A estratégia inteligente para driblar esse instinto é restringir intencionalmente as refeições a 1 ou 2 pratos simples de cada vez. Menos é mais. Isso. A falta de variedade causa uma fadiga sensorial mais rápida e a pessoa para de comer mais cedo, de forma totalmente natural. Outro ponto gigantesco é a questão da acessibilidade. A regra de ouro apresentada é tirar os gatilhos do campo de visão. Esconder os lanches, usar potes opacos em vez de potes de vidro cristalino para guardar biscoitos ou doces na cozinha. O famoso, o que os olhos não veem, O estômago não sente. Se o cérebro não vê a recompensa brilhando na bancada, aquele desejo impulsivo despenca na hora. E tem também a dinâmica social. Refeições em grupos muito grandes geralmente acabam em exagero, porque as pessoas entram no ritmo de mastigação coletivo, elas conversam, se distraem e esquecem completamente de prestar atenção aos sinais de estômago cheio. Quando a gente junta todas essas peças sobre a psicologia do ambiente, a conclusão é muito libertadora. Manter saúde em um mundo moderno e superalimentado exige muito mais arquitetura de ambiente do que força de vontade bruta. Força de vontade cansa, né? Cansa demais. Ela funciona como a bateria de um celular. Vai se esgotando ao longo das decisões difíceis do dia. Se a despensa for bem organizada e um ambiente de refeição for controlado, o ambiente trabalha a nosso favor silenciosamente, sem exigir aquele esforço mental constante de ficar dizendo não para a comida. Falando em ambiente, há uma discussão nos nossos dados que destrói uma crença muito popular sobre o clima. Existe uma lenda quase inabalável na nossa cultura de que passar frio no inverno emagrece horrores. Ah, o mito de que tremer queima gordura. Exato. Muita gente acredita que o corpo supostamente gasta uma quantidade astronômica de calorias apenas para se manter aquecido. A base fisiológica dessa ideia, que não vem do nada, envolve a chamada gordura marrom. Diferente da gordura branca, que apenas estoca energia na barriga, a gordura marrom é um tecido metabolicamente ativo que realmente queima calorias para gerar calor. Então, de certa forma, faria sentido. Faria, mas o detalhe que desmonta o mito, e é um dado bem surpreendente, é que adultos humanos possuem uma quantidade minúscula desse tecido. Em média, apenas cerca de 60 gramas no corpo inteiro. 60 gramas? É quase nada. É irrisório. Essa quantidade é matematicamente incapaz de gerar um déficit calórico que resulte em um emagrecimento visível só pelo fato da pessoa estar passando frio. E o rebote do frio é o que realmente pesa na balança no fim das contas. O clima gelado dispara alarmes de escassez lá no cérebro. A queda de temperatura é interpretada como um sinal de que tempos difíceis chegaram. Isso gera uma fome voraz e um desejo desesperado por comidas densas e muito calóricas. Aquela vontade de comer fondue, chocolate quente. Tem o ganho de peso pelas escolhas pesadas na hora do jantar. A verdadeira fornalha do corpo humano, o motor que de fato nos mantém aquecidos e com o metabolismo funcionando em alta rotação, não é essa gordura marrom, mas sim a massa muscular. Os músculos salvam a pátria. Sempre. E isso nos leva a um alerta crítico sobre o envelhecimento que o material destaca, a sarcopenia, a perda progressiva e completamente silenciosa de músculos à medida que envelhecemos. Os números sobre a sarcopenia trazem uma urgência real para a gente. A partir dos 40 anos, se não houver um trabalho ativo de preservação, a perda de massa magra pode chegar a 10% a cada década de vida. É uma perda acelerada. O músculo simplesmente atrofia, a gordura se infiltra e ocupa o espaço.
E não é apenas uma questão estética de jeito nenhum. É a perda da capacidade de levantar do sofá sozinho, de carregar as compras do mercado. É o aumento drástico do risco de quedas e fraturas graves. É a perda da independência. Exato. Mas a solução prática abordada é muito direta, especialmente para a população idosa, que costuma perder o apetite para carnes e acaba comendo só um pãozinho com chá. A recomendação central de diversas diretrizes nutricionais para a terceira idade é bem clara. A necessidade diária gira em torno de 1 grama de proteína por quilo de peso corporal. Uma conta fácil de fazer? Muito fácil. Ou seja, alguém que pesa 60 quilos precisa ingerir todos os dias cerca de 60 gramas de proteína de alta qualidade biológica. Isso significa manter fontes excelentes como carnes magras, ovos, peixes e laticínios na rotina diária. Senão, o corpo não aguenta. Sem esse fornecimento constante de matéria-prima, o corpo simplesmente não consegue frear o declínio muscular. A independência na velhice passa obrigatoriamente pela ingestão adequada de proteínas hoje. Entrando agora na reta final da nossa exploração, os materiais trazem uma série de curiosidades médicas rápidas, daquelas que afetam muito o dia a dia e que costumam ser super mal compreendidas. São ótimas essas curiosidades. A primeira delas é o surgimento de cabelos brancos antes dos 30 anos. Todo mundo logo culpa os boletos para pagar, o chefe e o estresse da vida adulta. Não é. E sim, o estresse crônico realmente causa danos aos melanócitos, que são as células que fabricam o pigmento que dá cor ao cabelo. O estresse tem o seu papel, sem dúvida. Mas parar a análise apenas no estresse emocional é ignorar o impacto totalmente invisível da nutrição. Como assim? A falta de nutrientes vitais é uma causa silenciosa do envelhecimento precoce dos fios de cabelo. Deficiências de vitamina B12, por exemplo, que é fundamental para a síntese da melanina, juntamente com a falta de ácido fólico e vitamina D, aceleram drasticamente esse processo. Então, às vezes, é só uma vitamina faltando. Exatamente. Muitas vezes, um sintoma que as pessoas tentam tratar apenas no salão de beleza, com tintura, tem uma raiz puramente alimentar. Fantástico. E uma outra dor de cabeça super comum levantada é a intolerância à lactose. Os nossos dados sugerem um teste prático de observação. Basicamente, tomar um copo de leite puro em jejum e ver como o corpo reage. Mas a dica de ouro para quem tem apenas uma sensibilidade leve e não uma alergia severa que exija corte total é uma regra bem simples. Nunca beber leite de estômago totalmente vazio. A mecânica intestinal por trás dessa dica é brilhante. Quando o leite líquido cai sozinho no estômago vazio, ele desce como um tobogã pelo trato digestivo. Muito rápido. E aí causa aquele estrago. Causa, porque isso sobrecarrega instantaneamente a pequena quantidade da enzima lactase que o intestino daquela pessoa ainda consegue produzir. Não dá tempo de processar. E qual a solução? Agora, se esse mesmo copo de leite for consumido junto com um alimento sólido rico em fibras, como um pão integral ou uma aveia, a digestão inteira pisa no freio. A fibra atrasa tudo. Isso, o esvaziamento gástrico fica mais lento e o intestino ganha um tempo precioso para processar e quebrar essa lactose gradualmente, o que acaba reduzindo ou até eliminando por completo o inchaço e o desconforto. Incrível como a combinação muda tudo. E por último, nas curiosidades, a desconstrução de um mito bem clássico sobre anemia e fraqueza. Historicamente, existe uma tradição forte em várias culturas de recomendar água com açúcar mascavo para curar anemias ou repor ferro. Um conselho de avó bem famoso. Muito, mas a nossa análise joga um belo balde de água fria nisso, mostrando que a quantidade de ferro presente no açúcar mascavo é microscopicamente irrelevante, não faz cócegas na anemia. As fontes reais e biodisponíveis são bem mais interessantes. As fontes de ferro de alta absorção vêm de lugares surpreendentes mesmo. Moluscos, como mexilhões e vieras, são verdadeiras minas de ferro para o corpo, entregando até 28 miligramas por porção. Bastante coisa. Outra fonte incrivelmente rica, muito comum em pratos tradicionais pelo mundo, é o sangue animal cozido. Mas o detalhe que faz toda a diferença biológica aí é o acompanhamento do prato. Tem um truque de absorção, não tem? Tem. O ferro presente nesses alimentos exige um ambiente ácido para ser absorvido de forma eficiente pelo intestino.
Portanto, espremer um limão, que é puro ácido ascórbico e vitamina C, por cima desses pratos, não é apenas um toque culinário de sabor. É uma necessidade. É um pré-requisito bioquímico para o ferro realmente conseguir entrar na corrente sanguínea. Que jornada fascinante pelos meandros do corpo humano. Recapitulando o que destilamos hoje na nossa conversa, nós vimos o perigo absurdo de lutar contra o próprio metabolismo através daquelas dietas de fome extrema. Resgatamos a dignidade dos carboidratos. Exato. Derrubando aqueles 5 grandes mitos. Entendemos também que a nossa mente primitiva precisa ser gerenciada de perto, usando pratos menores e despensas mais inteligentes. E que o verdadeiro escudo contra o envelhecimento não é fugir do frio da rua, mas sim nutrir nossos músculos com proteínas de qualidade todo dia. É uma visão bem completa, e tudo isso converge para um dado estatístico esmagador que encontramos nas pesquisas de base. Cerca de 60% dos casos de câncer e de várias doenças crônicas graves estão intimamente ligados ao estilo de vida e aos padrões alimentares ao longo dos anos. 60%. É muita coisa nas nossas próprias mãos. UD e o Manual para Envelhecer Longe dos Hospitais são exatamente o mesmo documento. O caminho envolve o retorno à comida in natura, uma variedade generosa de alimentos reais, o respeito profundo aos carboidratos complexos e o abandono absoluto de qualquer extremismo que só gera sofrimento e frustração a longo prazo. Quando olhamos para tudo isso de cima, desde a fobia totalmente desproporcional dos carboidratos, até o desespero de aplicar pacotes chinesas na barriga, fica uma pulga atrás da orelha. Um pensamento provocativo para levarmos adiante ao fim dessa nossa exploração. Qual seria? Se a biologia da nossa espécie foi tão primorosamente lapidada ao longo de milênios apenas para estocar energia e garantir a sobrevivência contra fomes implacáveis e invernos devastadores, será que o verdadeiro segredo da chamada vida saudável moderna não seria parar de lutar contra os nossos próprios instintos através de punições diárias? Uma excelente reflexão. Talvez a grande revolução de verdade seja redesenhar completamente o ambiente físico e social ao nosso redor, blindando as nossas cozinhas, ajustando as proporções das louças e afastando os ultraprocessados do nosso campo de visão. Tudo isso para que os nossos instintos de sobrevivência possam finalmente relaxar, percebendo que estamos seguros, bem nutridos e que aquela guerra antiga por comida acabou. Uma mudança de paradigma gigantesca. Deixar de culpar a própria biologia, a própria natureza e passar a ser o arquiteto do próprio ambiente é, de fato, a atitude mais inteligente e sustentável que alguém pode adotar pela própria saúde. E é com essa super reflexão que encerramos mais esta análise profunda. Esperamos que todas essas informações tenham trazido muita clareza e que ajudem na construção de uma relação cada vez mais leve, inteligente e em paz com a comida. Muito obrigado pela companhia de quem esteve com a gente e até a nossa próxima exploração.